teve uma infância saudável como a minha sabe que as melhores amizades são forjadas à base de açúcar, cultura pop e violência. Não concorda comigo? Ah tá, vai dizer que seus pais nunca te arrastaram para alguma festa chata numa casa sem graça que só tem comida vegana e música cult, em que a maioria das pessoas tem mais de 30 anos de idade e se reúnem para lamentar a grande alegria que é ter filhos. E num ambiente entediante como esse, ser obrigado a interagir com um grupinho de crianças mimadas que se acham boas demais para fazer amizade e que te fazem questionar por que diabos não te deixaram em casa quieto jogando seu videogame. Talvez você tenha a sorte de encontrar uma única outra criança na mesma situação, o que vai criar uma aliança instantânea entre vocês, que será consolidada à base de Pokémon, rock'n'roll e muito refrigerante, levando ao planejamento de uma pequena vingança que resultaria num Battle Royale infantil de 2 contra 5, que nós vencemos, obviamente, porque eu entro em... Se qualquer pessoa falar mal do meu amigo, mesmo que ele tenha se mijado, o quê? Só eu que vivi isso? Ah, minha infância foi mais legal que a sua então, sinto muito. Bem-vindos a mais uma das minhas historinhas de RPG. Tá, mas por que eu tô falando disso? Bom, o Mijão e eu continuamos amigos até os dias de hoje, e teve uma vez que eu consegui convencer ele a jogar uma aventura de RPG com a gente, que foi mais ou menos assim. Chegamos na cidade e fomos direcionados até a guilda pra gente encontrar o restante do nosso grupo. Um Tiefling bardo chamado Toninho das Cordas e o gnomo bruxo Minimist. Ah, aquele pequeno projeto de... Enfim, pegamos uma missão com a guilda pra que era mesmo? Ah, não lembro, mas não era importante. O que eu lembro é que antes de partir, como aventureiros experientes que nós éramos, sabíamos da importância de se preparar, então nós fomos até o famoso... Empório de itens do João Baltazar. Temos tudo que você precisa. A ideia era fazer compras rápidas e seguir a história, mas o Mijão, sim, eu vou ficar chamando ele assim o vídeo todo, resolveu testar as habilidades do mestre e subestimou os conhecimentos dele sobre o... Empório de itens do João Baltazar. Temos preço e qualidade, corre pra cá. Basicamente, ele fez o mestre ficar mais de 1 hora falando sobre arquitetura dracônica, história das runas ornamentais, logística de distribuição de itens mágicos, efeitos colaterais de poções e dicas pra passar na OAB Arcana. A situação foi ficando tão absurda que, num ato de desespero do mestre, ele conseguiu sutilmente chamar a atenção do Minimish jogando um dado na cabeça dele pra ele botar um fim naquilo. Eles trocaram olhares por um instante e o safado do bruxo já colocou aquele sorrisinho sádico na cara. Do nada, o gnomo desce do banco que estava sentado, cria uma bola de energia negra, começa a modelar ela e cria uma bota negra. Ele então sobe de volta no banco, controlando a bota flutuante com uma mão, se ajeita, inspira fundo e fala... Nessa hora, a bota se transporta pra trás do Mijão e dá-lhe uma bicuda que jogou ele uns 2 metros pra cima, fazendo ele bater no teto e cair em cima do balcão, derrubando um monte de tralhas em cima dele. E no meio dessas tralhas, tinha uma poção que piscava igual uma rave e soltava fogos de artifício, que por motivos de humor clichê, caiu exatamente onde? No meio das calças dele. E como se já não fosse suficiente, o gnomo ainda tem a coragem de virar pra ele e dizer: além de sem noção, a fadinha da floresta não sabe nem usar o banheiro? Que patético! Naquele momento eu respirei fundo, me acalmei um pouco, fiz uma pequena troca de olhares com o bardo e proferi as mesmas palavras que eu usei há tanto tempo atrás. Ah, seu projeto de Goblin! Ninguém sacaneia o meu amigo além de mim, agora que eu te cubro de porrada. Já cheguei bicudando o gnomo e ele saiu voando pro fundo da loja, só que o safado acertou um teste de destreza e conseguiu pousar em pé. Na sequência ele já volta conjurando uma lapada mística de mão aberta na minha cara e isso me deixou ainda mais puto. Eu agarro um barril e arremesso nele. Ele esquiva de novo, mas dessa vez ele acaba trombando numa armadura imensa que cai pro lado, desencadeando um efeito dominó de itens sendo derrubados no chão e disparando um monte de efeitos mágicos diferentes. O Mijão se escondeu atrás do balcão sem entender o que estava acontecendo, o Tiefling estava fritando no bandolim achando que ele era o Slash, o mestre percebeu que a história principal não ia mais rolar e ia ter que improvisar dali pra frente, e o João do Empório de itens do João Baltazar parou com esta merda, quebrou, vai pagar. Tirou uma besta debaixo do balcão e ameaçou nos matar, mas foi interrompido por uma gargalhada rouca que parecia ter cinzas misturadas à voz. Livre! Finalmente livre! No meio de tantos itens quebrados durante a briga, tinha um orbe em que selaram o fragmento da alma de um mago das trevas, sendo essa a primeira coisa que o mestre conseguiu pensar, considerando todo o tempo investido em preparar o inventário do famoso Empório de itens do João Baltazar. Mesmo se morrerem, eu vou cobrar. Nisso
Nisso, o João Baltazar abre uma portinha nos fundos da loja e foge, deixando a gente lá com o problema. O orbe, que já estava trincado, se parte ao meio e liberta uma fumaça preta que fica por alguns instantes dançando no ar até convergir num ponto no chão, revelando lentamente uma silhueta humanoide de aparência pútrida e amaldiçoada. Ele começa a conjurar um feitiço numa língua estranha e de repente surgem 4 espectros que nos atacam imediatamente. Um pra cada um, todo mundo conseguiu vencer, só que o Mijão acabou apanhando bem mais do que ele precisava e quase morreu. Deixamos ele perto do balcão e fomos lá resolver a treta com o Mago Podre. Todo mundo usou tudo o que tinha. Marretada no pé do ouvido, magia sagrada, dano elemental, insultos, dedada no olho, chute nas bolas, beliscão no mamilo, mas nada fazia efeito naquela coisa. E pra piorar, quanto mais ele apanhava, mais ele ria, e mais saudável ele parecia ficar também. Então, como é que se derrota um bicho desses? Enquanto tava todo mundo ocupado agredindo o mago, o Mijão, que foi o único a ficar ferido durante a luta, tomou a decisão mais sensata possível e tentou se curar com uma poção, resultando no mestre olhando pra ele e dizendo: "Você está incapacitado." Todos os jogadores começam a se olhar com confusão na mesa e de repente o meu olhar se cruza com o do mestre. E numa fração de segundos eu entendo exatamente o que aconteceu. Eu já grito pra galera pegar as poções e jogar no mago e saio correndo pra onde estava o Mijão. As poções vão acertando o mago e ele começa a queimar e derreter e gritar em agonia. Então eu chego perto do Mijão e vejo aquele corpo franzino e inerte no chão com uma mancha úmida no meio das calças, o que me faz dar um sorriso bem nostálgico. E então eu faço o que qualquer amigo de verdade faria num momento como este: espancá-lo de volta à vida. Eu começo a agredir com gosto, só a bicuda diferente na costela, socão na nuca, pisão no tornozelo, e conforme o mago vai morrendo e parando de gritar, o Mijão vai se curando e recuperando as energias, por mais absurdo que isso pareça. A essa altura do vídeo, todo mundo já entendeu que era um feitiço que invertia o dano e a cura, né? Resultado: derrotamos o Mago das Trevas com uma certa facilidade, devo admitir. Eu acabei me empolgando um pouco e continuei batendo no Mijão, mesmo depois que o feitiço acabou, o que fez com que ele ficasse novamente em risco de vida, e no fim, nós acabamos presos pela guarda da cidade pelo vandalismo cometido ao famoso Empório de itens do João Baltazar. Curta e se inscreva pra ajudar.